Praça Castro Alves, que também é o início da nossa cidade, se a gente for lembrar aí da fundação, tá? As portas de Salvador. Salvador tinha duas portas, as portas do Carmo, próximo à Igreja do Rosário, e as portas de São Bento, que ficavam próximo onde hoje é o edifício da Tarde do Palácio dos Esportes. Anteriormente era o Largo do Teatro e a rua direita do Palácio. Tá? Então, aqui um exemplo do antes e do atual. Palácio dos Esportes, que é onde hoje ficava no passado o Teatro São João, que eu acho que você já deve ter ouvido falar desse local no ano passado, onde se descobriu uma estrutura arquitetônica que se assemelha a uma fonte, juntamente com estruturas do antigo teatro. Então, quem já viu fotos ou visitou o sítio, dá para ver claramente uma fonte, né? Uma estrutura de uma fonte logo abaixo da escada, e mais à frente a estrutura do antigo teatro. Esse teatro ele pegou fogo em 1923, foi demolido pouco tempo depois, o terreno ficou vago por quase 10 anos, e justamente quando estava em voga o Art Deco, é que vai ser construído o edifício da Secretaria de Agricultura, depois Palácio dos Esportes. Né? Então, esse é uma Praça Castro Alves. Tá? Essa foto aqui mostra bem isso, esse vazio do Teatro São João, o Cinema Guarani ainda com sua fachada Art Nouveau, tá? O edifício do Jornal à Tarde, que era um edifício multiuso, ele era o jornal, a gráfica. No quinto e no sexto andar você tinha um hotel, chamado Hotel Wagner. Onde no prédio do Jornal à Tarde? Isso. O quinto e sexto andar do Hotel Wagner. Aí você existia nessa praça aqui, só para vocês terem uma ideia, o edifício da Tarde, o Hotel Wagner, o edifício do Hotel Sul-Americano. Onde é o hotel hoje, Fera? É o quê? Era o quê? Era o hotel. Ele nasceu Esse prédio. O Fera, que está aqui atrás, ele vai nascer como hotel nos anos 30. Tanto é que ele vai ter o slogan do o Copacabana de Salvador. Né? Lembrando aí o Copacabana Palace, que vai ser construído justamente para o período do Centenário da Independência, em 22, lá no Rio de Janeiro. Tá? Se vocês olharem como era a praia de Copacabana na época do hotel, só existia o hotel. Era um grande areal. Só existia o hotel de Copacabana, o Copacabana Palace. E aí nós vamos ter o Hotel Wagner, o Hotel Meridional, onde hoje é o edifício Braulio Xavier, o Hotel Palace. Você tinha um outro hotel aqui próximo, onde posteriormente vai ser construído o edifício Sulacap. Tá? O Sulacap ele nasce para ser um hotel, mas no meio da construção ele muda o uso. E a linha de bonde, o cine, aqui já é uma versão mais atual, né, dessa praça. Rodrigo, essa foto da esquerda, aqui foi depois do incêndio do teatro e antes da construção desse prédio? Isso. O prédio ele vai ser construído justamente nesse terreno. Tá? E aí, como eu falei, né, por conta dessas obras de recuperação da Praça Castro Alves, se encontrou o alicerce do antigo teatro e uma espécie de uma fonte que até hoje ninguém localizou se ela era anterior ao teatro, se ela fazia parte do teatro, enfim, tem especulações em torno desse artefato arquitetônico que apareceu por lá. Que ninguém... Para mim, é uma estrutura de uma fonte, agora, muito anterior ao próprio teatro, certo? Eu estou dizendo.
E aqui no Glauber Rocha, observe no fundo a caixa do palco, tá? E o Glauber Rocha atualmente, com o terraço. Alguém já viu, já foi ver o pôr do sol? Ou tomar um café, ou simplesmente, não apenas, lá você tem livraria, café, restaurante, então simplesmente parar ali, tomar um café e ver o pôr do sol. Para trazer ainda essa volta aos cinemas de rua, né? O que está se querendo, acho que está se fazendo muito bem, que é a recuperação do Centro Antigo de Salvador. Né? Começou com o cinema, depois veio o Fera, o Fazano e vários outros locais para poder justamente devolver essa movimentação ao local. Aí dizem, né, que se tinha... depois do São João, nós vamos ter só o Castro Alves como teatro, já nos anos 40, final de 40 para 50. Até então, nós vamos ter pequenos teatros, ou cine-teatros, né, como o Guarani, o Jandaia. Se teve um projeto para uma construção do chamado Teatro da Independência, né, do mesmo do Filho de Santoro, um arquiteto italiano, mas que esse projeto não foi levado adiante. Ele ia ser no mesmo local do Teatro São João. Era um teatro aos moldes daquela Belle Époque que eu falei, né, uma inspiração no Teatro Municipal do Rio de São Paulo. Tá? Até porque a Belle Époque brasileira ela vai terminar, historicamente falando, na Semana de Arte de 22. Que é um exemplo do o que é que vem a ser o Art Deco. Esse nome vai ser por conta de uma feira também. E ele é um estilo muito geometrizado. Se vocês observarem, tanto as figuras humanas, né, elas são figuras geometrizadas. Então, são figuras retas, a ornamentação limpa, ou então pouca ornamentação. Tá? Nova York, né, os edifícios de Nova York, Chicago, principalmente vão ser dessa época, Art Deco. Então, o Chrysler, o Empire State Building. Se vocês olharem alguns edifícios, data de construção para a data de construção dos nossos são muito mais tardios, vamos chamar assim. Tá? Aqui são imagens do relevo, né, da entrada do Palácio dos Esportes, hoje conhecido como Palácio dos Esportes. Tá? Essa terceira aqui é o chamado Edifício Dourado. Então, estão os primeiros edifícios. Onde é? Edifício Dourado? Na Graça, próximo ali a Delicia. Na Graça, eu sei qual é. Eu só queria saber, só queria ter certeza. Esse mesmo. Ele foi construído pela família Dourado, tá? Não foi o meu ramo da família, que fique bem claro. Foi construído pela família para moradia, da família inteira. Com o passar do tempo, os herdeiros foram vendendo, e aí hoje é um edifício que moram várias famílias, mas ele foi construído isso para morar toda aquela parte da família Dourado. Então, ele tem elevador. Ele foi tombado algum tempo atrás, ele teve por ameaça de ser demolido, né? Porque ele tem uma grande área de terreno ao fundo também. Mas ele foi tombado, então não corre mais esse risco. É um dos primeiros edifícios de moradia, digamos assim, em Salvador. Né? Um outro grande exemplo desse estilo Art Deco, mas que já entra num período que a gente chama de estilo internacional e período modernista, é o Colégio ICEA, no Barbalho, ou Centro Educacional Isaías Alves. Né? Aqui são imagens da época. Alguém conhece o Isaías Alves? Chamado ICEA. Né? Então, não dá nem para reconhecer com essas fotos. Parece outro prédio. Mas o teatro ainda conserva essas características. Né? Então, já foi bastante alterado, mas sua essência ainda continua. Tá? Então, muitas vezes, esse estilo, o Art Deco, principalmente em Salvador, ele vai estar
mesclado com outros estilos. Ele vai surgir justamente nessa época da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, por conta desse período conturbado na história, algumas edificações, como o Edifício Oceania, vão ter as suas obras paralisadas por conta da dificuldade de se trazer material de fora. Tá? E ele vai ser um estilo, assim como o estilo, o ecletismo, né, que às vezes, se a gente andar aí pela cidade do interior, o ecletismo, né, do início do século, ele vai estar aplicado às antigas casas de arquitetura colonial, com alguns apliques. Então, você vê aqueles florões, aqueles arabescos em cima da janela. Não é? Isso foi algo muito comum. Eu cito muito o comércio, né? E o centro histórico também. Você tem casas ali que você está no meio de um casario colonial, né, de arquitetura do século XIX, de repente você tem uma casa eclética, né, uma casa Art Nouveau. Não é que aquela casa foi demolida para se construir uma casa Art Nouveau, uma casa eclética. A sua fachada é que foi alterada. Apenas a fachada. O interior ainda continua século XIX. Então, quando eu cito muito comércio, é por isso, porque se nós olharmos algumas arquiteturas, nós vamos ter a fachada principal, eclética, a fachada principal Art Nouveau, até modernista, mas a fachada lateral, a fachada dos fundos, que não é visível ao público, ela ainda vai ter aquelas janelas de guilhotina, um vidro, com aqueles elementos ainda do passado do Brasil, né? Império, Brasil Colônia. E o Art Deco também, ele vai ser um estilo muito popular, porque ele é um estilo simples, né? De forma geométrica simples. Tá? Então, vai ser muito difundido também nos interiores. Tá? É muito comum a gente ter em Paulo Afonso, né? Belmonte, cidades grandes ou pequenas, esse tipo de casario. Aqui em João Pessoa, na Paraíba. Mas é muito comum você ter casas com essas entrâncias, sabe? Provavelmente você já deve ter visto aí em alguma cidade do interior. Esse estilo mais que tende muito para o modernismo. É o estilo dos cinemas também, né? Os grandes cinemas que vão surgir, vai surgir nesse período. E aqui algumas imagens de como era uma casa Art Deco, então a utilização do bronze, do vidro, formas retas, mas ele vinha principalmente para tentar romper com os demais, né? Ele vinha para romper com o barroco, com o rococó, com o neoclássico. Só que dentro do Art Deco, ele vai trazer elementos de inspirações da arquitetura dos egípcios, tá? Daquela arquitetura da América, dos incas, maias e astecas, tá? Ou até, no caso como o Brasil, influência dos povos do Brasil, né? Que são os índios. Então, muita interior Art Deco vai estar com ornamentação, por exemplo, marajoara. Aqui são alguns exemplos desse Art Deco internacional. Essa quarta aqui é o do Rockefeller Center. Então, quem já viu aqueles filmes ali, muita passagem em Nova York, tem principalmente no Natal, aquelas comédias natalinas. Aparece muito o Rockefeller Center com a pista de patinação. Tá? E só falando em filme, eu esqueci de falar quando eu falei da Belle Époque, né? Tem um filme muito interessante que é Meia-Noite em Paris. Se eu não me engano, é do Woody Allen, que é um escritor que ele volta a Paris, né, dos anos 20, ali com os pintores, e aí ele encontra uma outra artista que quer voltar a Paris da Belle Époque. E aí eles voltam a Paris da Belle Époque, em um dado momento. Já assistiram esse filme? Dever de casa para quem não assistiu, né? Meia-Noite em Paris. Quem assistiu pode falar aí a sua contribuição, que é um filme excelente. É um filme super tranquilo. Tá?
e aqui o que eu falei, de uma inspiração até de um estilo egípcio exagerado, né? Ou revival dos demais estilos. Isso aí é um teatro que existe em Hollywood. O estilo egípcio, o estilo chinês, aí você tem o teatro chinês, onde tem a Calçada da Fama, né? Os nossos, como eu já citado, né? O Hotel Palace e o Hotel Fasano, né? Como eu botei aqui, o Copacabana da Bahia, porque foi o slogan de quando ele foi lançado, né? O Copa foi feito em 1922. O Copacabana da Bahia vai ser em 1930, né? Essa é a vista do centro. Ele nasce nessa arquitetura desse período, né, decor modernista. Conhecem o hotel por dentro? O que eu achei muito... Conhecem? Eu conheço. O que eu achei muito... Inclusive, a suíte dele tem a janela, o quarto tem 17 janelas para abrir e para fechar. Eu acho que muito bonito. Eu acho que é a suíte da torre, essa suíte que fica logo abaixo do... Nessa torre aqui, ó. Tá vendo logo abaixo desse negócio aqui? A suíte fica aí. Onde você está? Onde está? Fica aí mesmo. Que ela tem 17. É 17, né, Alvinho? Quantas janelas tinha? Naquela suíte do Fera? 28 já. 28 janelas o quarto. Liga o ar-condicionado e deixa ela fechada mesmo. Mais fácil. 28. Não, o problema é abrir e fechar, né? Eu fiquei pensando, como é que você vai fechar 28 janelas e abrir, né? Imagine aquelas casas... Mas eu conheço o hotel todo por dentro. Eu conheci já visitei tudo. Ele é belíssimo. Imagina aquelas casas de fazenda ali de Minas. E eles conservaram bem, né? A época, né? Eles conservaram bem. Em termos de banheiro, de chão, de tudo. Conservaram direitinho. Eles foram muito felizes na restauração, porque eles trouxeram novos elementos, mas que conversam perfeitamente com a arquitetura do prédio. Então, ele não é um prédio dos anos 30 com mobiliário dos anos de 2020, né? Eles trouxeram essa inspiração Art Deco modernista, o que não foi garimpado em antiquários e leilões, foi feito especialmente. Então, algumas cabeceiras de cama, alguns mobiliários de quarto foram fabricados em inspiração nesse estilo, né? Para justamente ter essa conversa mais... Inclusive o banheiro, né? Os banheiros, né? Sim. Muito bem. Parece da época. Toda essa adaptação de banheiros, porque senão acho que não era comum você ter banheiro nos quartos. Não, então, toda essa reforma, não, essa ampliação. Quem acompanhou o Instagram deles, né, logo nisso você tem essas obras. Os elevadores também deles são bem antigos. E uma coisa que eu Parece, né? Não sei se eu acho que os elevadores, acho que eles se restauraram também. Eles tentaram trazer o hotel para a época de quando ele foi construído. Eu achei ele mais bonito que o Fasano. Eu vou concordar com você. Eu conheci os dois e eu acho que o Federer foi mais... O mais bonito. Na minha opinião, tá, turma? São opiniões pessoais aqui. Tá bom? Quem não conheceu, vai conhecer. E aí, lembrando que onde hoje é a área do restaurante, era uma antiga loja de artigos vestuário masculino chamada Damastor. Hoje o restaurante a gente chama de Lina, porque mudou o chefe. Mas vale a pena conhecer e eu acho que se quiser conhecer, parece que pode, né? Pode, não é tranquilo. Você conhecer o hotel é tranquilo, não tem... Só não pode conhecer os quartos, né? Porque aí já é mais complicado. Mas acho que você entrar no restaurante, na área da piscina, é mais tranquilo. E, como eu estava falando, né? Era uma loja de roupas. Era que vendia terno, certo? Artigos masculinos. Lembrando que a Rua Chile aqui, por muito tempo, era a rua chamada Rua mais elegante da cidade. Antes do surgimento dos shopping centers,
né? Nós tínhamos aí o Damastor, Loja Duas Américas, a Slope, as confeitarias. Tá? Essa loja vendia artigos masculinos, que era do pai do Glauber Rocha, e é justamente onde hoje é a área do restaurante. Quando eles restauraram o hotel, eles tiveram que duplicar os pilares, então onde era porta, virou janela. Se vocês observarem depois, não sei se tem no site, no Instagram tem, a reforma para a adaptação do hotel foi uma grande reforma que eles fizeram. Até de reforço e duplicação dos pilares. Né? E a construção de praticamente 2 andares, porque o terraço com piscina não existia. O hotel ele só ia até o minarete. Né? E o Fazenda ele vai vir muito tempo depois. O Fazenda inaugurou 2019, 2018, 2019, se não me engano. Foi no dia 8 de dezembro. E aqui uma foto, né, da Rua Chile, desse movimento da Rua Chile todo, ainda com o antigo edifício meridional, Hotel Meridional, que vai ser o Braulio Xavier. Alguém ia falar alguma coisa? Como era o hotel? Era menor, né? Não, Esse aqui não é o Feira? é atrás, onde eu estou aqui. Ah, atrás. Tá, desculpa. Tá. Esse aqui era o Hotel Meridional, onde hoje vai ter o Braulio Xavier ali com o painel do Caribé na fachada. E o antigo Hotel do À Tarde, aí nós vemos aqui no meio o hotel, como eu falei, né, o Hotel Wagner, que tinha as duas, acho que quinto e sexto andar, e ocupava 2 andares apenas. Você tinha um hotel, ela tinha escritórios também, cinema do lado. Né? Então, todo esse movimento que tinha na Rua Chile. Tá? O Jandaia, que eu já falei lá na Novo, ele tem essa última reforma Art Deco, o modernista, que é a fachada atual dele. Né? O interior dele se encontra nesse estado que nós estamos vendo. Deixa eu fazer uma pergunta, Rodrigo. Aquele edifício que fica ali na esquina, ali em frente do Mercado Modelo, estão até restaurando ali, é Art Nouveau também? Um que é todo... Que é a Casa do Comércio ali, né? Era a antiga Casa do Comércio. Um que é de azulejos ou do lado? Não, do azulejo. Não, do azulejo. Aquele... Sim. Que estilo é aquele? Naquilo ali é estilo que a gente chama colonial. Colonial. É aquele dos azulejos azuis. O vizinho dele, que é um edifício branco, ele é um edifício também do século XIX com uma fachada eclética. Aquela fachada de 1928. Mas o prédio anterior a isso. Ali estava para ser o Hotel Hilton. E vai ser Museu da Música e o Arquivo Público Municipal. Tá? Os dois estão sendo restaurados agora. O dos azulejos azuis, antes da quarentena, ele estava em fase de assentamento dos azulejos da fachada, azulejos portugueses, né? Por isso que tem o nome Casarão dos Azulejos Azuis. E o edifício do lado branco também estava em processo de restauro, início. Então, do azulejo azul é colonial, não é isso? É. Tá. Eu não gosto, assim, é um termo que a gente usa muito em arquitetura, mas é um termo particularmente que eu não gosto muito, né? Essa pessoa chama de arquitetura colonial. A arquitetura do século XIX. Porque colonial lembra o Brasil ainda mais antigo ainda. Tá? E esses cinemas, muitos fecharam, né? Na época de ouro, muitos fecharam, muitos passaram a exibir filmes com outras temáticas e outros viraram, por exemplo, como o Jandaia, né? Embaixo virou loja e a parte de cima ficou abandonada. Mas ainda traz esse mobiliário, ainda traz essa áurea, não é? Então aqui, por exemplo, são imagens do cinema. Não é? Então, se vocês imaginarem que foi um palco onde se apresentaram Carmen Miranda, né, Procópio Ferreira, Bidu Sayão, que era cantora lírica brasileira, Vicente, grandes nomes da época, nesse palco que hoje está nesse estado, com esse mobiliário belíssimo,
né, da Move Simon. O nosso Cristo Redentor também. Tá? Lembrando que o Cristo da Barra é anterior ao Cristo Redentor. Tá? Nós fomos primeiro no Cristo de ter um Cristo abençoando a Bahia. E anterior ao Cristo existia um... O Cristo da Barra foi quando? Foi que ano o Cristo da Barra? 22, mais ou menos, década de 20. Ele foi feito por Pasquale de Quirico, é o mesmo autor do Monumento a Castro Alves, Monumento a Visconde de Cairô. Ele tem várias artes aqui em Salvador. Tá? Então, ele vai ser construído, né, nesse espírito do Art Deco. Antes existia um coreto, que era chamado Chapéu do Sol. Tá? E aqui eu trago o Fly on Bill de 1902, em Chicago, em Nova York, se não esqueci agora, perdão. Ele vai ser Nova York, obrigado. Ele vai servir de inspiração para o nosso Hotel Palace nos anos 30. Então, olha a produção, o que se fazia em Nova York, em Chicago, em outras cidades do mundo nos anos de 1902. Salvador estava em 1930 ainda começando com essa arquitetura dos prédios. Observe que o Fera, né, o Hotel Palace, vamos dizer assim, né, ele ainda não tinha os últimos andares. Então, o minarete dele aqui reinava absoluto ainda, comparando com essa imagem aqui, por exemplo. Então, observe que subiu praticamente 2 andares. Né? Porque o último andar já era a parte de terraço. Ainda com as lojas embaixo. Aqui uma planta do Flyon. E o nosso elevador Lacerda. Por que não? Né? Ele vai ser inaugurado em 1873, eu já falei, no primeiro elevador público do mundo, com a utilização do que se tinha de mais moderno da época, ou seja, o ferro. Né? Ele tem, na arquitetura, inspiração neogótica, por conta dessas janelinhas em ogiva. Tá? Olha aqui o antigo, se não me engano, aquele prédio dos azulejos. O que eu falei, é ele mesmo. É lindo ele. Acho que é lateral. Não, aqui é o irmão dele. Perdão, é o branco que está sendo reformado agora. Ainda com a fachada colonial, vamos chamar assim, né? Que o outro fica em frente do mercado. O mercado dele está bem à frente aqui. Isso. Que é a nossa antiga alfândega. Né? Então, o mercado modelo? Era a nossa antiga alfândega. Porque aquela rotunda do fundo, o mar chegava até ali. A gente pega uma foto do Benjamin Moore, de 1860, que ele tira a partir do Forte São Marcelo, aquela rotunda dos fundos do mercado modelo, o mar ia até ali. Tá? Então, o elevador Lacerda, aqui é a entrada dele, estão vendo esse triângulo aqui embaixo, com esses 2 grandes portões. Ele passa por dentro da ladeira da montanha. É o primeiro elevador público do mundo, tá, gente? É nosso. E nos anos 30 ele vai sofrer uma reforma em que vai trazer essa feição atual que nós conhecemos. Que é mais ou menos ali no final dos anos 30, 40. Que é Art Deco, uns chamam também de estilo dinamarquês. Né? Salvador, a gente não consegue pensar em Salvador sem um elevador Lacerda. Já é algo da nossa paisagem. Mas aí é uma coisa que eu digo, quem quiser ter a experiência do primeiro elevador Lacerda ainda existe, está lá dentro, é aquelas cabines que nós passamos por um túnel.
As cabines mais novas são as cabines da torre. Tá? O hidroporto da Ribeira, que é o primeiro aeroporto nosso, antes do aeroporto do Ipitanga, depois o nosso atual. Os aviões chegavam ali na Ribeira. Ele está assim atualmente, né, meio abandonado. Um outro edifício também emblemático é o edifício do Instituto do Cacau. Também tem inspiração na Bauhaus, estilo modernista, estilo internacional. Então ele tem ele é meio mesclado, né? Depois sofreu um incêndio, mas segue, não sei qual vai ser o destino dele. Na frente dele, logo após a inauguração, aqui é o arquiteto, o Alexander. Lembrando que o cacau proporcionou uma riqueza fabulosa, principalmente no sul da Bahia. E aí, quem é de Ilhéus, ou quem já visitou Ilhéus, ou já leu a obra de Jorge Amado, ele traz isso muito bem retratado, essa cultura do cacau, que possibilitou isso muito bem, sabe? Esse fausto de arquitetura, de riqueza, na própria Ilhéus. Ilhéus é o símbolo, símbolo máximo, né? Mas você tem outras cidades, Itabuna, Jorge Amado, por exemplo, ele era de Ferradas, uma cidade próxima de Itabuna. E aqui é o interior do Instituto do Cacau, que é a parte do museu, né? Com aquilo que eu falei, com inspiração na cultura marajoara, que é a cultura ali do norte do país, a cultura indígena. E aqui, né, o Chrysler, o Empire State Building e dois nossos edifícios. O edifício Oceania, que vai vir logo após o edifício Dourado, tá? E o edifício da Secretaria de Segurança Pública ali na Praça da Piedade. Ele já está no estilo mais modernista internacional. Então, tem essa mistura, tá certo? O Oceania ele é interessante porque ele nasceu na parte de baixo, ele possuía um cinema, um cassino, sorveteria. Tinha vários usos naquela parte de baixo dele, onde hoje se arma camarote, tá? No passado ele teve cassino, cinema, sorveteria e vários outros usos. E a parte de cima, a moradia. Não é? Na mesma época que existia o Bingo Oceania, você tinha um Bingo Maria Bethânia aqui no Rio Vermelho, né? Ou Bingo Rio Vermelho, onde hoje... Me lembro desses dois. Tanto desse aqui da Oceania como do... Eu era bem pequena. O do Rio Vermelho ficava ali onde foi aquela churrascaria. Isso, e hoje Fogo de Chão. A clínica. Isso, a Clínica Amo. Que era o antigo Teatro Maria Bethânia, tá? E que antes do Teatro Maria Bethânia era um palacete de um médico que morava no Rio Vermelho. São Paulo, o edifício do Banespa. Bom, uma homenagem a Maria Bethânia, até houve uma crítica, né, que ela não fez pouquíssimos shows naquele teatro. Sim. Houve muita crítica sobre isso. Depois queriam deixar o nome Bingo Maria Bethânia, mas ela não deixou também. Antes de reformar para a churrascaria, você tinha na lateral, né, as iniciais Teatro Maria Bethânia, no revestimento. É no local, né? Agora vai ser a Clínica Amo, já está em fase também de terminando as obras. A cidade de São Paulo também tem esses edifícios da época, né? Então, o edifício do Banespa, o Banespão, chamado. O próprio Martinelli, foi um dos primeiros arranha-céus da cidade de São Paulo. O nosso foi o edifício Dourado, seguido do Oceania. Tá, turma? É uma ordem cronológica. E aqui, só para a gente encerrar esse iniciozinho do Art Deco, né, ele vai ter esse nome por conta da exposição de artes decorativas industriais modernas,
em 25, em Paris. Mas ele vai surgir em 1910. O período áureo vai ser de 25 a 39, ou seja, ele vai estar ali durante toda a conturbação da Segunda Guerra Mundial. Tá? Assim como Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, vai trazer essa arquitetura, que vai estar muito confundida com a arquitetura modernista também. Que é como eu já falei, né? Todas estão ali no mesmo período. Se vocês verem a data de nascimento do Art Deco, é 10, a exposição é 25. Mas se nós olharmos a arquitetura, ele começa a aparecer na final dos anos 30, 40. Tá? Para quem gosta de filme, né, tem um Grande Gatsby. Não sei se vocês já assistiram. Tem um livro e tem um filme. É um filme que foi feito várias releituras. Então, ele traz um pouco do Art Nouveau e do Art Deco nos seus cenários. O Art Deco ele vai ser um estilo muito cinematográfico. Tá? Aqui é uma imagem dessa feira de exposição de artes modernas. Né? Então, observe, a própria arquitetura da feira já muda um pouco, tá? Do que a gente vinha acompanhando até agora. Então, são linhas mais retas, formas geometrizadas. Tá? Para quem gosta de filmes, também a cidade de Gotham City, do Batman, ela é Art Deco, só para lembrar aí. Tá bom? Então, turma, ficamos aqui nessa exposição de 1925, tá? Alguma dúvida até agora? Para mim, não. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma. Ótimo. Adorei a aula. Muito obrigada. Turma, se surgirem dúvidas, podem perguntar, tá bom? Dever de casa para ficar mais tranquilo, assistir filmes, tá? Grande Gatsby, Meia-Noite em Paris, ou então... Vou assistir Meia-Noite em Paris. Vou assistir Meia-Noite em Paris. E aí a gente conversa Uma delícia esse filme. na próxima aula. Então, Tá bom. ou então, se assistirem filmes aqui da próxima aula, tentem observar o cenário, tá? Para ver qual é Deco, é Nouveau, modernista, tá? Então, turma, muito obrigado a todos, a todas. Obrigada. Bom final de semana. Bom final de Pra semana. todas. Até quinta que vem. Se Deus Tchau, quiser. Tá? gente. Fiquem com Deus. E qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, mandem mensagem, telefone, certo? Qualquer dúvida com relação às aulas, aos trabalhos, ou até para pedir referências de livros e filmes, qualquer coisa. Só ligar. Tá bom. Fiquem com Deus. Obrigada. Muito obrigado por hoje. Tá? Tchau, tchau. Muito obrigado pela Bom final presença de de todos. semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau para todos. Beijo.